Olá, eu me chamo Aline Mendes e esse é o canal Café Criminal. Nesse canal me proponho a trazer para você casos criminais reais, nacionais e internacionais, tomando aquele cafezinho. Mas antes de te contar sobre o caso de hoje, eu já queria te pedir um favor. Deixa aqui para mim um comentário sobre o caso de hoje, sobre casos que você quer que eu traga para você aqui no canal. Não esquece de deixar o teu like logo no comecinho desse vídeo, que isso me ajudaria muito. E não esquece também de te inscrever no canal. Te inscrever não te custa nada, mas me ajudaria muito a continuar trazendo conteúdos para você. E hoje nós vamos falar sobre mais um caso de envenenamento. Parece que esse final de ano de 2024 o mundo estava completamente louco e aconteceram vários casos de envenenamento no país. Mas o caso de hoje que eu vou trazer aqui no canal é o caso completo do que se tem até a data de hoje sobre o envenenamento do bolo de Torres. Bolo de Torres foi como esse caso ficou conhecido, mas a investigação ela se chama Investigação Água Tofana e eu vou já te explicar depois da vinheta o porquê de tudo isso e o que de fato aconteceu nesse envenenamento. Então, enquanto eu puxo a vinheta, pega o teu cafezinho e bora comigo pro caso de hoje. Bom, hoje nós vamos tratar sobre o caso de envenenamento que está conhecido como Bolo de Torres. Então, sem muita enrolação, bora comigo pro caso. Esse caso aconteceu no dia 23 de dezembro de 2024. É um caso muito recente. Uma senhora chamada Dona Zeli decidiu fazer um bolo para os seus familiares para levar numa confraternização que seria de Natal na sua família. Dona Zeli era moradora da cidade Arroio do Sal. Então ela prepara o bolo e viaja para a cidade de seus familiares, que era justamente a cidade de Torres, que fica ali no litoral do Rio Grande do Sul. A Dona Zeli, ela estava num momento delicado da vida. Afinal, 3 meses antes, no mês de setembro, ela havia perdido o seu marido, que havia falecido. Então a Dona Zeli estava num momento ali muito delicado, muito triste por ter perdido seu esposo e estava tentando ali buscar conforto em seus familiares. Esse bolo então preparado pela Dona Zeli seria então um bolo para compartilhar com a sua família nesse momento de festividade que seria o Natal. Ali estariam seus cunhados, suas irmãs, suas sobrinhas e todos estariam reunidos. Mas pelo nome do caso sendo Bolo de Torres, a gente já consegue imaginar que todo o problema dessa situação gira em torno deste bolo feito pela Dona Zeli. O que de fato aconteceu? Dona Zeli chega à cidade de Torres, fica ali confraternizando com os seus familiares. Ocorreu um café da tarde ali onde eles se reuniram e ela levou o bolo para que todos pudessem comer. Além da Dona Zeli, haviam mais 6 pessoas ali naquela reunião familiar. Então, após eles cortarem o bolo e começarem a comer, começou a passar mal uma das irmãs da Dona Zeli. Imediatamente ela retirou o bolo da mesa e ligaram para a emergência. Mas, para surpresa da emergência e de todos que estavam ali no local, quando a emergência chega para atender uma pessoa, ela se depara com quase todos ali passando muito mal, com um tipo de intoxicação. Eles tinham como sintomas muito vômito, aquele vômito compulsivo, que não havia controle algum, e fraqueza. De todos que estavam no local, apenas uma pessoa não comeu aquele bolo, foi um dos cunhados da Dona Zeli. Ele olhou o bolo, não quis comer, e ele foi uma peça-chave muito importante para esclarecer que tudo ali aconteceu após os parentes comerem o bolo. Alguns comeram o bolo em maior quantidade, outros apenas um pedaço. Um dos cunhados, inclusive, relatou que ele comeu um pedaço de bolo pequeno porque ele sentiu um gosto amargo no bolo e não quis mais. O outro cunhado, que foi o que não comeu o bolo, relatou que ele não se agradou ali da aparência do bolo e decidiu não comer. Já os demais que comeram o bolo, todos passaram mal, incluindo uma criança de 10 anos de idade. E incluindo também a Dona Zeli, que foi quem preparou esse bolo. Todos então foram encaminhados ao hospital com a urgência
Mas aí a situação da irmã da dona Zeli, aquela que passou mal primeiro, se agravou de forma muito rápido e ela veio a óbito. Ela se chamava Maída Benedita Flores da Silva, tinha 58 anos de idade e morreu de intoxicação alimentar. Provavelmente o que se leva a crer é que ela comeu um pedaço de bolo maior e por isso a situação dela se agravou muito mais rápido. Após a entrada na emergência, em menos de 24 horas aproximadamente, ela já veio a óbito. E nada do que era feito pelos médicos conseguia reverter aquele quadro. De pronto foram feitos exames de urina, exames toxicológicos, vários exames de sangue para tentar entender o que estava acontecendo ali. Então, após o óbito da dona Maída, iniciou-se, claro, uma investigação. De pronto, o bolo ali foi recolhido para que fosse testado os componentes do bolo e tentar descobrir o que tinha acontecido após as vítimas ingerirem aquele bolo. Entre as 6 vítimas internadas, dona Maída já havia falecido. A senhora Neuza Denise dos Anjos, de 63 anos, que havia ingerido o bolo, estava bem mal na UTI. Ela era mãe de Tatiana, que era a mãe do pequeno de 10 anos, que também havia comido o bolo. Não demorou muito para que a situação das duas se agravassem e fossem a óbito. A dona Neuza e a Tatiana, mãe do garotinho de 10 anos. Enquanto isso aconteceu, o garotinho de 10 anos e a dona Zeli estavam ainda na UTI. O único que já havia sido liberado era um de seus cunhados, que comeu aquele pedacinho de bolo e sentiu o gosto amargo. Ele já havia sido liberado do hospital, teve alta hospitalar. Mas enquanto estavam ocorrendo as investigações, ainda estavam na UTI a dona Zeli e o garotinho de 10 anos, que infelizmente havia ficado nesse momento sem a mãe e sem a avó. Pouco tempo depois, o garoto de 10 anos consegue se recuperar, sai da UTI e tem alta hospitalar. Mas como eu disse, infelizmente, ele já havia perdido a mãe e a sua avó. E os exames periciais ficam prontos acerca das substâncias que tinham naquele bolo. E uma das substâncias encontradas naquele bolo era arsênio. Sim, é arsênio, não arsênico. Ele é uma composição química que deriva do arsênico e ele é extremamente letal. Então ficou bem claro que havia ocorrido um envenenamento por arsênio através daquele bolo feito pela dona Zeli. Então, inicialmente, o que a gente vai imaginar? A dona Zeli, então, decidiu ali acabar com toda a sua família. Mas essa história teria uma grande reviravolta posteriormente. Com a dona Zeli ainda internada na UTI, alguns depoimentos levados à polícia deixaram claro que o esposo da dona Zeli, em setembro, havia morrido de uma intoxicação alimentar. Então a polícia, na mesma hora, fala: não, vamos exumar esse corpo para saber o que aconteceu. Eu preciso desenterrar de novo esse corpo para entender que componentes tem ali no corpo dele e saber de fato se ele foi ou não envenenado, assim como as outras pessoas. Afinal, as características do que aconteceu foram muito parecidas. Foi uma intoxicação alimentar que evoluiu para algo muito severo sem algum controle. Então a polícia decide pela exumação do corpo do marido da dona Zeli, para saber se conteria ou não arsênio. A exumação ocorreu no dia 8 de janeiro. E essa exumação, os resultados não ficam prontos de forma imediata. E enquanto correm as investigações, a dona Zeli estava ali lutando pela vida na UTI. Somente essa semana, no final de janeiro, foi que saiu o resultado da exumação do corpo do esposo de dona Zeli. E sim, havia arsênio no corpo dele, ou seja, ele também havia sido envenenado por arsênio. Mas entenda o porquê da demora. No início, quando se estava testando os componentes do que poderia ter acontecido,
você sabe que pode se envenenar de diversas formas com diversas substâncias. Então, no começo, foram testadas mais de 83 toxinas nas pessoas que estavam ali envenenadas para tentar entender o que poderia ter causado essa intoxicação, esse envenenamento, já que as características do que aconteceu no corpo não eram compatíveis com outros tipos de toxina mais utilizados, como por exemplo o chumbinho. Pronto, começou a cair aqui uma chuva torrencial, mas vamos continuar. Então os investigadores foram até a casa da dona Zeli para verificar onde teria arsênio, se ela teria arsênio guardado, o que teria acontecido. Então eles descobrem que dentro da farinha de trigo de dona Zeli tinha uma quantidade cavalar de arsênio. Então, após a exumação, após a investigação, comprovar que havia arsênio no bolo e na farinha de trigo, após a investigação, comprovar através da exumação do corpo que o esposo da dona Zeli havia sido também envenenado por arsênio, dona Zeli ainda estava na UTI, lutando pela vida. Então, uma semana depois, dona Zeli acorda. Dona Zeli sai da UTI e presta depoimento. E aí é que vem uma grande reviravolta nesse caso. De início, como eu falei, todo mundo imaginava que a dona Zeli era culpada por todas as mortes. Afinal, o bolo quem fez foi ela, o veneno encontrado foi na casa dela, mas ela também comeu o bolo. Então a gente pode pensar, mas ela também queria tirar a sua vida porque estava triste que seu marido havia falecido. Mas só que o marido não faleceu de intoxicação. Tiraram a vida do marido. Então, de fato, ficou algo muito confuso. E quando a dona Zeli acorda, que ela vem prestar depoimento, a história muda completamente de figura. A dona Zeli informa para a polícia que ela tinha problemas com a sua nora. Até então a polícia não divulga o nome da nora, né, nas investigações e nas coletivas de imprensa, porque ela ainda está de forma sigilosa, e conta que essa nora tinha problema com ela e com alguns familiares. Ela diz que há 21 anos atrás teria ocorrido um problema sobre uma conta conjunta que a nora dividia com o filho dela. E essa conta a dona Zeli teria sacado entre 400 a 600 reais. E isso teria causado ali uma grande briga entre a nora e a dona Zeli. Apesar de ser um motivo muito torpe, muito fútil, havia de fato um motivo para alguém tentar alguma coisa contra a dona Zeli. Então começou-se uma investigação focada na nora da dona Zeli, que era casada com o filho dela. Mas então a polícia pergunta como que aquele arsênio todo, que era uma quantidade absurda, foi parar dentro da farinha de trigo da dona Zeli. Inicialmente se imaginava que talvez a nora pudesse ter entregue um pacote de trigo fechado com o arsênio ali já misturado. E a dona Zeli, sem desconfiar de nada, pode ter utilizado. Mas a dona Zeli conta que no dia 19 de novembro de 2024, a nora foi até a casa dela e visitou. E o arsênio, ele estava dentro da farinha de trigo em um pote utilizado. Sabe quando a gente abre o trigo para utilizar um pouco, guarda num pote, fecha e aí depois vai e fica utilizando ali aquele trigo que já está aberto? Pois o trigo que continha o arsênio era este que estava na vasilha aberta. E no dia 19 de novembro de 2024, a nora havia ido visitar a sogra e em algum momento ali pela cozinha, com certeza ela deve ter colocado o arsênio dentro da farinha de trigo. Então, desde novembro, supostamente, a nora tentava matar a dona Zeli. E pela quantidade de arsênio que tinha naquela farinha de trigo, ela não queria que houvesse chance de retorno. E de fato, ela pouco ligava se a farinha de trigo poderia ser utilizada por algo que seria compartilhado por outras pessoas, como foi o que aconteceu. A farinha de trigo foi utilizada para preparar o bolo foi levado a esta confraternização de Natal com a família da dona Zeli, e todos ali corriam risco de morte.
Dentre eles morreram 3 pessoas, mas podiam ter sido bem mais, incluindo uma criança. Então volta-se a cena e a polícia começa a investigar como teria sido para que a nora tivesse contato com o sogro e ele tivesse falecido após o envenenamento de arsênio também. O sogro morreu em setembro. E o que aconteceu ali em setembro para a gente entender o contexto da situação? Havia tido uma grande falta de energia na cidade e muitos alimentos se estragaram e foram jogados fora. Então, após essa situação ocorrer, a nora e o filho foram visitar a dona Zeli e o seu esposo e levaram algumas compras com eles. Dentre essas compras estavam leite em pó e algumas bananas. Dona Zeli prepara ali uma vitamina de banana para o seu esposo e entrega, utilizando o leite que foi entregue pela nora. Após o marido ingerir esta vitamina de banana, ele começou a passar muito mal, ter vômitos severos e logo veio a óbito. Então a polícia conseguiu identificar que a nora havia dado o leite que estava cheio de arsênio. A intenção dela, de fato, deveria ser matar o sogro e a sogra. Mas a sogra conseguiu aí se livrar desta situação, mesmo que sem saber o que estava acontecendo. E infelizmente o sogro não. Então até aí nós entendemos. Tiraram a dona Zeli como suspeita e colocaram a dona Zeli como vítima. A partir daí, a polícia então traz à mídia o nome da suspeita de todos esses crimes. E de pronto e imediatamente já prendem ela de forma cautelar. A prisão cautelar, como eu expliquei em outros vídeos, é aquela onde a pessoa é levada detida, o suspeito é detido, para que não ocorra risco de fuga, risco de contato com testemunha e dentre outras situações que podem ocorrer durante o processo. Então ele fica detido ali de forma cautelar e preventiva até que a investigação caminhe mais e ele possa ser redirecionado ou para liberdade condicional ou então para prisão definitiva. Então, a nora de dona Zeli está em prisão cautelar neste momento e ela se chama Deise Moura. Mas apenas o depoimento da dona Zeli acusando a nora, suspeitando da nora, seria suficiente para uma prisão cautelar? Não, não seria suficiente. Claro que a polícia fez uma investigação e por isso o nome de Deise Moura não havia sido tocado ainda a público. Durante as investigações, ficou comprovado que ela havia feito pesquisas no Google sobre o veneno, sobre o composto químico, e ela havia feito 4 compras desse composto químico, onde ela recebia essas compras pela internet. E isso, aqui entre parênteses, né, alarmou muito a polícia. O quão frágil é a forma de controle dessa substância. Uma pessoa conseguir comprar essa substância pela internet sem nenhum tipo de problema abre muitos precedentes para mentes insanas. Então, de fato, hoje a polícia estuda uma forma de bloquear a venda dessa substância de forma tão livre assim pela internet. Então, após a polícia verificar que a Deise havia encomendado 4 vezes o arsênio, havia recebido, e uma das vezes ela recebeu assinando em nome próprio, ela só trocou ali um sobrenome, né? E ficou comprovado de fato que, além de ter recebido o produto, investigado o produto, ela agiu de forma premeditada. Não havia mais dúvidas de que Deise, de fato, estava tentando matar a família do seu marido. Conseguiu matar o seu Paulo, que era o sogro, conseguiu matar por tabela ali, né, as irmãs da dona Zeli, uma sobrinha. Não morreram, por sorte, 2 cunhados e um netinho de sua irmã e a dona Zeli. Então ali a cartela criminal da Deise já estava bem grande. Eram 4 homicídios, 4 tentativas, no mínimo. Mas a investigação continuava, porque o pior ainda vem por aí. A Deise fazia pesquisas na internet sobre a Madame Tofana,
Madame Tofana, eu vou trazer um vídeo aqui posteriormente explicando quem era. Ela era conhecida como uma das maiores envenenadoras do século XVII. O veneno que Madame Tofana fazia, ele não tinha cheiro, não tinha gosto, não tinha cor, e ele era praticamente imperceptível. Muitas mulheres daquela época que eram frustradas em seu casamento, que apanhavam do marido, que tinham algum problema conjugal, que queriam livrar-se de alguém, buscavam a Madame Tofana para que ela lhe fizesse um frasco deste veneno e elas pudessem administrar contra a sua vítima. E de fato, as vítimas iam a óbito sem que nada percebessem. Claro que por um tempo a Madame Tofana fez sucesso no século XVII, mas obviamente ela foi descoberta e o seu fim não foi nada feliz. Mas isso é assunto para um próximo caso. Por conta dessas investigações que a Daisy fazia com relação a Madame Tofana, a investigação ficou com o nome de Aquatofana, porque de fato na água do veneno utilizado pela Madame Tofana, 2 ingredientes descobertos eram o arsênio e o chumbo. Então a Daisy ela vinha pesquisando muito sobre o que a Madame Tofana utilizava, como era aplicada a substância, e por isso a investigação ficou com o nome de Aquatofana. Então o delegado, recentemente em coletiva à imprensa, deixou bem claro que não foram somente essas vítimas narradas e trazidas até hoje, que eles ainda estão investigando outras possíveis vítimas da Daisy Moura. Ou seja, estamos aqui muito provavelmente lidando com uma serial killer, que tem o mesmo modus operandi, tem um tipo de vítima específico, o modo de agir específico, não liga para as consequências do que pode acontecer. Então, muito provavelmente, porque ainda está sob investigação, estamos lidando com uma serial killer, uma assassina em série. E algo assim que remete à frieza dessa assassina é o seguinte: quando o seu Paulo morreu, eles enviaram ali leite em pó, banana para ele, e quando o hospital disse que ele havia falecido de intoxicação alimentar, a dona Zeli queria fazer uma investigação sobre o que tinha acontecido. Nessa época tinham ocorrido aquelas enchentes, né, do Rio Grande do Sul, e muitos alimentos infelizmente ficaram contaminados, que estavam sendo exportados. A nora ali, a assassina, né, ela começa a dizer para dona Zeli não ficar procurando justificativa, porque quem tinha dado a ideia de levar o leite e os mantimentos para a casa dos pais teria sido o próprio filho, e que ele estava se corroendo ali de culpa, porque eles acreditavam que a banana estaria infectada. E como de fato isso estava acontecendo naquela época, muitos alimentos estavam estragando, não se desconfiou tanto da situação. A dona Zeli só trouxe assim um ponto-chave porque ela disse que insistentemente a Daisy ficava questionando que queria que cremasse o corpo do seu Paulo. Mesmo a família sendo contra, ela dizia que o melhor era a cremação do corpo. Ela tentou por diversas vezes, mas não conseguiu a autorização e por isso seu Paulo foi enterrado. E graças a isso conseguiu-se posteriormente exumar o corpo e fazer os devidos testes periciais para confirmar que havia arsênio no corpo dele. Se tivesse, por outro lado, feito a cremação, nada poderia ser encontrado. Ela agia de forma premeditada, já bolando um álibi, como se livrar daquela situação, colocando a culpa em outro. Nesse mesmo dia da situação em que ela entrega ali os mantimentos ao seu Paulo e à dona Zeli, ela prepara um café e deixa esse café antes de ir embora. A dona Zeli não tomou o café porque quando ela foi provar, ela sentiu um gosto muito estranho. Não se sabe se o seu Paulo tomou o café. Então, de fato, só se sabe que tinha muito arsênio no corpo dele. Não se sabe se estava na banana, no leite em pó, se estava no café. Agora não teria mais como descobrir qual era o componente, mas acredita-se, pela característica do arsênio, que seria mais fácil de ocultá-lo supostamente no leite. Então a polícia afirma que a dona Zeli era o foco da Daisy. De fato, o ódio dela pela sogra era absurdo e o foco maior era a dona Zeli. Durante o depoimento do marido de Daisy, o filho de dona Zeli, ele levou a polícia a uma situação
sobre um suco de manga que ele gostava muito de tomar e que a sua esposa fazia. Que certo dia a esposa fez esse suco de manga, entregou para ele. Ele tomou o suco e deu um pouco de suco ao filho. No mesmo momento, a Daisy pegou a criança, colocou o dedo na garganta da criança para que ele vomitasse. A criança vomitou, mas durante a madrugada teve vários episódios de vômito e foi levada ao hospital. O marido de Daisy relatou que ele passou vários dias tendo vômito muito intenso, mas como ele tomou só um pouco daquele suco, ele não veio a óbito. Então a polícia recolheu amostras de sangue, tanto do marido de Daisy quanto do filho deles, e descobriu que sim, havia arsênio no corpo dos dois. Ainda busca-se entender qual é a motivação dos crimes, afinal, uma situação acontecida com a sogra há mais de 20 anos atrás seria um motivo muito fútil para que ela tivesse essa busca grande por vingança. Mas aí o marido dela trouxe uma informação bem relevante quando ele disse que desde mais ou menos agosto ali de 2024 ele já vinha demonstrando interesse em se separar e que de setembro em diante ele já havia tomado a sua decisão e iria se separar de Daisy Moura. Então, de fato, talvez essa situação tenha feito com que ela se visse ali em desespero e estava ali eliminando um a um para se vingar do seu marido. Provavelmente, isso já é minha opinião, a mãe, né, no caso a Dona Zelia, a mãe do esposo da Daisy, ela devia estar apoiando o filho nessa decisão de se separar da mulher, e a Daisy, sabendo disso, teve ela como um grande alvo, como um grande foco dessa vingança. Mais um detalhe importante: mesmo presa, a Daisy em momento nenhum é réu confessa. Ela nega todas as acusações e não confessou absolutamente nada. Mas segundo a polícia e os delegados, eles afirmam que Daisy Moura não é só uma suspeita. Para eles, há provas suficientes e provas cabais de que ela é sim a culpada por todos esses crimes, envolvendo o envenenamento por arsênio, e que ainda está sendo investigada sobre outras mortes suspeitas de pessoas próximas a ela. Assim que tiver mais informações sobre o caso, eu trago de volta aqui no canal com uma parte 2. E esse foi o caso de hoje. Eu espero que você tenha gostado do caso de hoje. Deixa aqui para mim um comentário sobre o caso de hoje e a sua opinião sobre esse caso. Coloca aqui para mim também mais casos que você quer que eu traga aqui no canal. Não esquece de deixar o teu like, ativar o sininho de notificações e te inscrever no canal. Afinal, te inscrever não te custa nada, mas me ajudaria muito a continuar trazendo conteúdos para você. Esse foi o caso de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Até a próxima!